De volta com a Educadora Entrevista, converso hoje aqui com a Natália Vieira de Carvalho. Natália, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, agradeço a oportunidade. Bom, eu falava aí, né, na chamada do programa a respeito de minimalismo, né, mas vamos explicar para todos, né, qual o conceito, né, o que é minimalismo. Muita gente às vezes conhece o minimalismo da mesma forma que eu conheci, que é um conceito mais estético, né, na arquitetura, nas artes, aquele jargão do menos é mais, né? Então são imagens, são construções, são um aparato estético com menos quantidade de elementos, né? Elementos mais simples assim. Mas o minimalismo que eu vou falar um pouquinho hoje é como estilo de vida, e aí talvez muita gente ainda não conheça, né? O minimalismo, ele prega uma vida mais simples e com mais significado. Então, não significa necessariamente que você não é pobre e não tem nada, né? Ou que você tem uma casa muito grande e não tem móvel nenhum. Muita gente às vezes confunde, acha que ser minimalista é não ter nada. Na verdade, é você ter as coisas, mas ter aquilo que tem significado para você, que tem sentido, que você realmente usa, né? Não ficar acumulando coisas que são desnecessárias ou coisas que você fica ali guardando sem ter uma real utilidade no seu dia a dia. E isso acaba trazendo mais significado para a vida, porque quando a gente se desapega da quantidade de coisas ao nosso redor, sobra mais tempo, mais energia e mais dinheiro para investir no que é mais importante, que são as nossas relações, que são os momentos que a gente vive, as experiências, né? Então, o minimalismo, ele preza por eliminar os excessos da vida e ficar com aquilo que é o essencial. Perfeito. E é interessante pensar, né, o quanto dessa ação de rotina pode ser implementada no dia a dia desde que a gente comece a observar, né? Eu acho que também é um exercício muito grande de observação. É um exercício de observação e de autoconhecimento, né? Porque você precisa olhar para dentro de si, acho que é a primeira observação que você vai fazer, e descobrir o que faz sentido na sua vida, o que é mais importante, né? No que focar a sua energia, seu tempo e seu dinheiro. E aí começar a observar a rotina, né? Que é o que eu tenho em casa, quantas coisas eu tenho, né? Um exercício muito legal, que logo que eu comecei a estudar o minimalismo eu fiz, né? E que faz a gente pensar muito, é assim, imagine-se longe da sua casa, mentalmente faça uma lista de todas as coisas que você possui. Tenho certeza que muita coisa vai ficar de fora. E aí a gente começa a perceber, essas coisas são realmente importantes, se eu nem lembro que ela existe, ela realmente faz sentido? Então, o princípio do minimalista é observar, né? Tomar consciência de tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, isso é um processo bem de autoconhecimento mesmo. Perfeito. E é de fato processo, porque ao longo da vida também a gente vai acumulando coisas, né? Tem um processo também na hora da escolha, né? Por exemplo, nós estamos aí, né, numa Black Friday aí, né? Todo mundo é estimulado ao consumo. O minimalismo, ele acaba, e foi uma das coisas que me encantou, assim, né? Ele acaba indo muito de encontro com o consumo consciente, né? Então, você se questiona sobre o que você vai adquirir, né? E aí a gente vê muito na Black Friday pessoas comprando coisas que estão muito baratas e que talvez nem é uma coisa que ela precise, né? Isso acontece sempre. Isso aconteceu muito na pandemia com as lives. Eu vejo muita gente comprando, por exemplo, roupas que teoricamente a gente não vai usar agora, né? Porque a maioria das pessoas está ficando mais em casa, não está saindo tanto, então a gente acaba usando menos roupa mesmo. E aí as pessoas, tá na live, tá por R$ 9,90, eu vou comprar porque está muito barato, né? Isso é uma das ferramentas que o consumismo utiliza para incentivar as pessoas, né? Fazer ela comprar aquilo que ela não precisa com a ideia de que é uma vantagem. Tem até uma explicação psicológica para isso, né? Que o ser humano, no fundo, a gente quer levar vantagem em alguma situação, a gente se sente bem em ter alguma recompensa, né? Então, quando você vê uma situação que oportunamente vai te dar algum benefício, né? Que você vai ter alguma recompensa por aquilo, a gente acaba entrando. Então, o processo de tomar consciência disso é muito importante, porque a gente acaba não caindo nessas armadilhas aí, nesses gatilhos mentais que são usados para a gente consumir demais, né? Então, acho muito legal o minimalismo trazer essa questão do consumo mais consciente. E aí tem uma outra coisa que também se alinha ao consumo consciente, que é pensar em bens mais duráveis, né? E aí todo minimalista acaba pensando mais nisso. Vou dar um exemplo que todo mundo aqui vai se identificar. Quem não tem trilhões de potinhos de plástico em casa? A gente sabe que tem aquelas feirinhas de plástico nos mercados e que a gente acaba comprando muita coisa. Preciso de um pote para isso, um pote para aquilo. É prático no dia a dia, mas se a gente for pensar a longo prazo, né, quanto plástico a gente acaba comprando ali, consumindo, porque são potes de material menos resistente, que daqui a pouco quebra, né, estraga, você vai ter que comprar outro. Se você investir um pouco mais
né? Mas um pote de uma qualidade melhor, e aí tem marcas que são mais preocupadas com isso, você vai ter um produto por muito tempo. Então, tem o olhar da sustentabilidade nisso e do financeiro também, porque a longo prazo a gente economiza muito dinheiro sendo minimalista, né? Esse fato de planejar as compras muda totalmente a nossa relação com a educação financeira mesmo do lar, né? Com os gastos que a gente faz. O conceito não é novo, né? Eu acho que agora que a gente discute mais e que tem mais pessoas observando os benefícios aí de viver de uma maneira mais minimalista. Tem também um documentário, né, que ficou muito famoso e acabou popularizando mais o minimalismo, né, The Minimalists, que está no Netflix, quem quiser assistir. É muito bom, eu gostei bastante do documentário, mas ele traz uma realidade que é muito diferente da nossa. Primeiro porque são 2 homens, são brancos, e têm condição financeira, né, para abandonar tudo, largar tudo e sair por aí, vivendo com o que cabe dentro de uma mala, né. Então, assim, eu acho legal a gente ver essas coisas para inspirar, mas também tem muita informação de qualidade na internet, tem muita gente difundindo essa ideia, né? E quebrando um pouco desses paradigmas de que minimalista tem que largar tudo, não pode nem ter casa, não pode ter carro. Eu participo de muitos grupos e sai sempre essa briga lá, né? Ah, mas minimalista não pode isso, não pode aquilo. Eu falo, gente, minimalista pode tudo, desde que não seja um excesso nem uma ostentação, né? Que a ostentação também não combina com o minimalismo, eu comprar uma coisa só para mostrar que eu tenho. Então, é uma coisa que eu me identifiquei muito também, essa coisa de não se apegar nas coisas materiais em função de aprovação social, né? De tentar ser aceito em algum grupo. E tem muito essa discussão do que minimalista pode ou não ter nesses grupos, enfim. Por isso que eu acabei me identificando com um canal, que é o Mente Minimalista, porque ele traz uma abordagem mais leve do minimalismo, né? E uma abordagem que mostra que é muito pessoal, né? Como a gente falou antes, é uma jornada de autoconhecimento. Então vai ser diferente, a sua forma minimalista de agir vai ser diferente dos outros. Desde que você tenha em mente simplificar a vida, não ter excessos, não ostentar e focar naquilo que é mais importante, né? Gastar seu tempo, energia, dinheiro naquilo que é mais importante. E sempre que a gente faz um esforcinho, a gente vê que é possível economizar em muita coisa, né? Nós conversávamos aqui no intervalo e eu dava o exemplo do período do apagão, né? Que a gente teve aí problemas de energia em todo o país e que se deu um incentivo que, olha, quem manter o gasto vai ter um aumento na conta, quem reduzir vai ter um desconto aí grande proporcional. E aí todo mundo viu que estava abusando do uso de energia. É o que a gente começou falando, né? É a consciência. A gente faz as coisas muito no automático, né? E é muito possível reduzir. E é legal que muita gente entra no minimalismo exatamente numa crise como essa, né? Crise financeira. A pessoa tinha um status, tinha uma vida com muitos supérfluos ali, e de repente ela fica sem dinheiro, né? O que ela vai fazer? O que ela pode cortar? É o que acho que todo mundo fez na pandemia, né? Acho que todos os lares acabou sofrendo um pouco de alguma forma com a pandemia. E o que a gente fez? Cortou aquilo que não era essencial. Então, a vida do minimalista é basicamente essa, né? E o mais legal é que você percebe que você não está perdendo nada, porque você deixa de gastar dinheiro, tempo e energia em coisas que nem faziam tanto sentido para você, que nem eram essenciais, e acaba tendo tempo livre e dinheiro para outras experiências, né? Tem muito minimalista que usa o dinheiro que consegue sobrar dessas coisas superficiais para viajar, por exemplo, né? Viajar é uma experiência que não tem preço que pague, né? E muitas vezes eu vejo as pessoas naquela rotina, trabalhando muito, cansado, doido para viajar e não consegue. Mas a pessoa está lá consumindo desenfreadamente coisas que ficam lá acumuladas em casa. E aí quando eu falo de gastar tempo, energia e dinheiro, é porque quanto mais coisas você tem, mais tempo você gasta para cuidar delas. E aí você se torna escravo das coisas materiais. Então, se você tem, né, eu vou dar o exemplo dos potes de novo. Se você tem 10 potes, você vai sempre ter 10 potes para lavar. Se você tiver 50, você vai ter 50 potes para lavar. Se você tem um equipamento eletrônico, você vai ter que dar manutenção nele, né? E aí, qual o custo dessa manutenção em detrimento do tanto que você usa, né? Como eu trabalho com fotografia, vou dar um exemplo aqui. Quanta gente não tem uma câmera fotográfica em casa que acaba estragando, que a bateria estraga, né, e fica sem uso lá, né, sendo que ela podia, se ela queria ter fotos melhores, contrata o serviço de um fotógrafo esporadicamente, né, você não precisa ter a câmera em casa se você não vai usar. Então, tem muitas dessas coisas que estão na nossa casa que a gente começa, ao estudar, ao pegar, trazer esse conceito, a pensar, nossa, quantas vezes eu faço uso disso? Eu realmente preciso ter em casa? Eu não posso alugar? Eu não posso pagar pelo serviço, né?
Então, assim, é uma transformação de vida mesmo, de rotina, de cotidiano, e a gente economiza muito dinheiro fazendo nessa tomada de consciência, a gente acaba economizando muito dinheiro. Perfeito. E o que quer dizer que você não vai gastar esse dinheiro depois, como você colocou bem, com viagens ou com outras ações aí, mas que não sejam cumulativas. Exatamente, né? E aí você vai priorizar algo que realmente tenha sentido para você. É bem legal fazer listas, né? Quando a gente tem esse descontrole de compra, a lista ajuda muito. Faz uma lista de tudo que você quer e vai colocando por prioridade. E revisita sempre que possível essa lista, né? Para ver se aquilo ainda é uma prioridade ou não. Nesse processo, você acaba deixando de gastar, por exemplo, com roupas, né? É uma das coisas que eu mais percebo, que as pessoas gastam, ficam acumulando roupa em casa. É muita roupa para lavar, é muita roupa para passar e às vezes você nem sai tanto, né? Então, para que ter tantas roupas assim? E aí, esse dinheiro que você economiza com a roupa, você compra, por exemplo, sei lá, uma joia que você tinha vontade de ter, não tem problema, né? Se é um desejo, se é uma coisa que faz sentido, que vai te fazer bem, faça, né? Mas a gente se perde muito e principalmente porque as propagandas, né, estão em todas as redes sociais o tempo inteiro, todo mundo está com o celular na mão, tem uma propaganda ali. Hoje até você fala, né, o celular ele tem aquele sistema de inteligência artificial, ele capta o que você fala, o que você escreve e traz essas propagandas para dentro da sua rede social para te incentivar a consumir, né? Então, a pressão no consumo é muito grande. Quando a gente para, né, olha para si, olha para nosso cotidiano, a gente consegue perceber aonde a gente está gastando dinheiro e energia à toa, né? E aí acaba reduzindo e focando naquilo que é mais importante. Perfeito. Tem um passo a passo, tem um guia para ajudar as pessoas nisso, né? Entrar numa rotina minimalista? Tem muitos caminhos, né? O legal de estudar o minimalismo é realmente as ferramentas. Eu vou falar de um documentário que tem na Netflix e que muita gente gosta e começa por ele, mas ele é mais para as pessoas que são muito consumistas, que é agora eu esqueci o nome, mas é o da Marie Kondo. Se você digitar lá no Netflix, é o documentário da Marie Kondo. Ela é a guru da arrumação, né? Ela não é exatamente minimalista, mas ela traz uma ferramenta que é muito útil para o minimalismo, que é o destralhe. Não é a única coisa que você vai usar, mas muita gente que é extremamente consumista começa por aí. Eu não me considero uma pessoa consumista, mas eu confesso que fiz um processo desse na minha casa, de parar, olhar para cada cômodo, né, que é a técnica que ela ensina, e ver o que estava ali ocioso, o que estava ocupando espaço. Uma das coisas que a gente conversou aqui no intervalo, por exemplo, livros, né? Eu sou uma acumuladora de livros, assumo que eu gosto muito, sempre gostei. Era meu sonho ter uma biblioteca, e aí a gente começa a se questionar, para que tanto livro se eu nem vou conseguir ler todos? Acabei investindo no leitor digital, né, isso facilitou muito, porque hoje eu tenho uma estante dos meus livros preferidos, que eu não vou abrir mão, mas eu comprei o leitor digital com a venda dos livros que estavam ociosos na minha estante. Né? Então a gente consegue, nesse processo de destralhe, até fazer um dinheiro para investir em alguma outra coisa. Então, um dos processos é destralhar, né? Olhar para cada cômodo da sua casa e ver o que está ali ocupando espaço, que está te tomando tempo ali e que você não está usando, né? Mas ele não é o único, porque na verdade o processo, ele, como a gente já falou, né, é um processo de autoconhecimento. Mas é a ferramenta mais fácil que eu posso indicar aqui para quem quer conhecer. E tem muito livro, também tem o livro Menos é Mais, da Francine Day, que é muito bom. É um livro que te fala sobre essa organização da rotina, de planejamento, de como se livrar das coisas que te tomam tempo. E o que eu acho mais importante é encarar isso como um processo, né? Então, assim... Você não vira minimalista do dia para a noite. Não, né? Por isso que eu até falei assim, não é um passo a passo, mas eu sei que muita gente vai se identificar com isso, né? Com a questão do destralhe. Porque é uma sensação de leveza muito grande, né? Mesmo eu que não sou uma pessoa acumuladora, mas quando você olha para o espaço e fala, nossa, quanta coisa à toa que tinha aqui parada, que eu não estava usando, e aí você doa, você vende mais barato e faz outra coisa com esse dinheiro, é uma sensação prazerosa, né? Quando a gente tem, e no livro da Francine Day, ela fala isso, né, no Menos é Mais. Quando a gente vê um espaço que estava ocupado de coisas, com aquela poluição visual, ver ele organizado, com menos coisas, dá uma sensação de bem-estar muito grande, né? Então, é um processo que eu acho que vale muito a pena. E aí tem um outro, eu até trouxe um livro aqui para mostrar, que é de um documentário que, se tiver um tempinho, eu vou falar sobre ele, que é o livro Mente Minimalista. Esse livro aqui, do Giannini... Se você puder mostrar para o Adriano ali na câmera. Né? E aí, você falava do livro?
Isso, o livro do Giannini, ele traz muitos conceitos importantes do minimalismo e muitas ferramentas também. Né? E por que eu me identifiquei com esse livro? Né? O Giannini, ele tem um canal com o mesmo nome, canal Mente Minimalista, e ele traz de uma forma leve e ao mesmo tempo bem embasada. Né? É um conteúdo bem coerente, digamos assim. Porque tem muitos grupos de minimalismo no Facebook, mas tem muito conceito distorcido, né? Até comentei um pouco, tem aquela citação de regras, minimalista pode isso, não pode aquilo, não é nada disso, né? E o Giannini, ele traz de uma forma bem mais leve essas questões e traz muitas ferramentas, né? Então, o livro dele é um livro que eu indico muito também, é um brasileiro, então ele está bem adequado com a nossa realidade, acho bem fácil de praticar, né? E no próprio canal dele tem muita coisa. Eu tenho um canal no YouTube também, eu comecei a falar um pouco sobre minimalismo, né? Mas eu não tenho tanto embasamento e tanta prática no minimalismo quanto ele. E aí, inclusive, se eu puder falar aqui, vai ter o lançamento de um documentário com o mesmo nome, documentário Mente Minimalista, né? Com essa intenção de difundir a prática minimalista, de mostrar para as pessoas que é possível, mostrar os benefícios de trazer esse conceito para a vida das pessoas. Ele vai ser lançado no dia 7 de dezembro no canal do Giannini, que é o Mente Minimalista, às 17 horas. Tem duração de 1h30 e ele tem participação de brasileiros e de portugueses. Né? Então, ele fez um intercâmbio cultural aí bem legal. E ao contrário do documentário que está na Netflix, The Minimalists, ele traz uma abordagem mais de diversidade cultural, né, porque ele traz mulheres, ele traz mães, tem pessoas de diversas religiões no documentário, então tem uma riqueza cultural grande que traz um pouco mais de exemplos, né, para a pessoa, de que ela pode se enquadrar dentro de uma vida mais minimalista ali e também desfrutar desses benefícios, né. Falávamos do documentário no outro bloco, né, e no intervalo aqui descobri que você vai fazer parte também desse documentário. Isso, eu fui convidada através do grupo do Giannini, né, ele fez um convite para quem se interessava pelo assunto, queria falar, e passei por uma entrevista, a gente conversou um pouco, ele gostou da minha abordagem e acabou me convidando para gravar. Como a gente está na pandemia, cada um está num lugar, tem inclusive muitas pessoas que estão fora do Brasil, né? A estratégia que ele utilizou foi de cada um, ele deu toda a orientação técnica lá, mas cada um gravou seu vídeo e enviou para ele fez esse trabalho de compilar. E o legal é que tem muita gente de referência nesse documentário, né? As principais pessoas do YouTube, dos canais de minimalismo estão nesse documentário, então ele fez um apanhado. Ele reuniu, né, um grupo ali muito forte e eu fiquei até assim muito lisonjeada de fazer parte disso, né? Porque vai ser o primeiro documentário brasileiro sobre minimalismo, né? Então, querendo ou não, a gente vai fazer um pouquinho de história aí. E como é que foi o processo aí da participação mesmo, né? Vocês não viram o resultado, então você nem sabe o que vai para o ar ou não. Não, na verdade a gente não sabe. A gente fez uma reunião essa semana com todas as pessoas que estão no documentário, foi muito bacana, a gente teve uma troca cultural ali muito legal, mas só no dia 7 que todo mundo vai assistir e saber como ficou o documentário, né? Tem muita surpresa que ele falou que colocou lá e não contou ainda pra gente. Perfeito. Pensando nesse processo, né, que a gente fala desse passo a passo aí, de mudar essa rotina, uma das coisas que a gente falava também aqui no intervalo é que muitas vezes a gente está pensando aí só na questão do consumo, né, e na organização dos espaços, enfim, mas a gente também está falando de tempo, de ganhar tempo. Exatamente. Na verdade, essa foi a minha maior motivação, né? Vou dar um spoiler aqui do documentário, mas eu falei um pouco sobre isso na minha participação, que a minha busca por uma vida mais simples, né, mais descomplicada, foi exatamente quando eu descobri que ia ser mãe. Foi lá na gravidez, porque eu estava num período assim, não foi planejado para aquele momento a gravidez, e aí eu estava trabalhando fora, depois voltei para Batatais, eu tinha acabado de assumir a coordenação de uma escola, estava fazendo mestrado, então minha vida estava naquele caos profissional, né, muito grande, muito intenso, um ritmo muito acelerado, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta de ser uma boa mãe, né, e continuar a minha vida profissional, que eu acho que é o desafio de toda mãe, né? Como que a gente mantém profissão e se dedica ao filho? É nosso dilema de sempre. E aí eu comecei a buscar coisas, ferramentas para facilitar o meu dia a dia. Falei, antes do meu filho nascer, eu tenho que dar um jeito na minha vida, né? E aí nessas buscas eu esbarrei no minimalismo de novo, mas aí com esse estilo de vida, encontrei o canal do Giannini, comecei a estudar, comecei a pegar os livros de referência
E aí eu me identifiquei muito, né? Eu falei, poxa vida, minha vida é praticamente minimalista, tá faltando eu ajustar algumas coisas e fazer com intencionalidade algumas coisas para que eu me torne realmente uma pessoa minimalista. E aí, é claro, né? Eu passei por um processo de destralhe de algumas coisas, mas eu não era uma pessoa acumuladora. A minha casa é pequena, a gente já não tem tantas coisas assim. Eu e meu marido, a gente não é de acumular coisas. Mas mesmo assim, né? Quando a gente tem uma rotina muito acelerada, tem coisas que a gente acumula, né? E principalmente processos. Passar roupa, louça para lavar, comida, tem coisas do cotidiano que a gente acumula e você acaba ficando sempre atropelado, sempre sem tempo. Aí você não consegue ver uma série, você não consegue assistir um filme, você não consegue ir no teatro, você não consegue ler um livro, né? E aí eu falava, como que eu vou encaixar um filho nisso tudo, né? Então foi um processo de realmente reorganizar minha rotina, priorizar o que é importante, o que não é, e ir eliminando esses excessos. Desde coisas físicas, mas principalmente de processos, né? Coisas que me tomavam muito tempo e que eu falei, eu tenho que dar um jeito de otimizar, né? Vou dar um exemplo aqui que iria contra o consumismo, né? Aliás, iria contra o consumo, né? Que é adquirir mais um bem para ter mais tempo. Mas é minimalista, né? Eu comprei uma máquina lava e seca para otimizar o meu tempo de lavar e passar roupa, que era uma coisa que me tomava muito tempo. E aí, para quem se interessar, né? Como que eu cheguei nisso? Fiz uma lista, peguei uma semana, falei, vou observar tudo que me toma tempo. E fiz uma lista de todas as coisas que me tomavam mais tempo em casa, na rotina, no trabalho também, tudo. E eu falei, bom, essas coisas, ou eu otimizo o processo com alguma tecnologia, ou eu terceirizo, né? E aí tem a questão financeira que nem sempre dá para terceirizar tudo. O que dava para fazer, eu otimizei em casa mesmo. O que não dava, eu terceirizei, né? E até a questão do trabalho. Eu fazia muitas coisas, muitos projetos, muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu dava curso de fotografia e trabalhava como fotógrafa. O que eu fiz? Ou uma coisa ou outra. O que eu gosto mais? Eu gosto de ensinar fotografia. Então, foquei no meu curso, né? Que agora até tem o curso online. Então, é só isso que eu faço, né? Raramente, quando é um amigo, uma pessoa muito próxima, eu faço umas fotos, mas eu não trabalho mais como fotógrafo porque não tinha como. E aí eu fui fazendo esse processo, e aí eu acabei chegando, é claro que não onde eu queria ainda, mas a minha vida está bem mais leve, eu estou conseguindo ficar bem mais presente na vida do meu filho e dar conta de todas as outras funções, né, graças ao minimalismo e às suas ferramentas. E o complicado aí, né, nessa parte do processo, justamente porque é uma ação de autoanálise e de observar a própria rotina, né, não tem receita de bolo. Não tem, é um processo bem individual. E o legal do livro do Giannini, do canal, da abordagem que ele traz, é que ele é coach, né? Então ele tem toda uma técnica para ajudar a gente a modificar, né? A girar essa chavinha no nosso cérebro. Então é legal a gente fazer essas reflexões antes de destralhe, antes de qualquer coisa, de olhar para a gente, olhar para o que é mais importante, o que não é, e colocar no papel, porque isso é um exercício bem interessante, que eu não tenho muito hábito de escrever coisas no papel, mas fazer essas listas, para entender o que é prioridade e o que não é, o que pode otimizar, o que não pode, é muito legal e é muito fácil de fazer, né? Qualquer pessoa consegue. A gente materializa aquilo que está na nossa mente e começa a trabalhar melhor esse processo. Perfeito. Pensando também nessa questão, né, de auxiliar nesse passo a passo as pessoas, a gente acaba vendo os grupos, como você coloca, né? Até que ponto os grupos ajudam e até quanto tumultuam? Olha, de verdade, eu acho que mais tumultua do que ajuda, né? Então, assim, para quem está assistindo, eu não recomendo começar a entrar nos grupos de minimalismo antes de fazer algum estudo, de se dedicar a alguma leitura ou assistir alguma coisa com embasamento, porque o grupo traz muita regra, sai muita confusão, muita confusão. Isso acontece em outros grupos também, por exemplo, grupo de veganos, né? Tem muita confusão, vegano pode isso, não pode? A maioria das brigas, das discussões é sobre isso, né? O que pode ou não, porque acaba sendo como uma ditadura, né? Você é uma coisa, você tem que estar o tempo inteiro como um minimalista, como um vegano, enfim. A gente sabe que tudo é um processo, e eu acredito muito nisso, que a gente está em constante transição para a nossa vida, e não é nem saudável, né? Eu acho que a gente comentou isso no intervalo, não é saudável de uma hora para outra a pessoa se tornar minimalista, ou de uma hora para outra a pessoa se tornar vegana, ou de uma hora para outra ela se tornar sustentável, né? Por quê? A gente não é um robô, né? Que você vai lá, programa, desprograma e pronto, né? A gente tem muita emoção, muito sentimento envolvido. E essa transformação, ela tem que ser interna, né? Então, não adianta eu agilizar os processos físicos e não cuidar dos processos emocionais.
Eu vejo muita gente que entra em grupo, fica empolgado, destralha a casa inteira. E aí chega lá no grupo depois chorando, nossa, mas que falta que eu estou sentindo de tal coisa. Nossa, como que falta que me fez vender todos os meus equipamentos eletrônicos, porque tem gente que faz isso. Abre mão de computador, de celular, abre mão de objetos da cozinha, assim, eletroeletrônicos, né? E aí abre mão de fogão, tem esses extremistas, tem, né? E aí a gente não sabe até que ponto você vai ser influenciado por isso ou não. Por isso que é muito legal ter um embasamento conceitual antes, né? Fazer as suas leituras, fazer o processo de reflexão interna e depois, se você achar que já absorveu o suficiente, que consegue aplicar isso na sua vida da sua forma, aí sim é legal você ter interação, porque tem muita dica legal, né? Um exemplo que eu trago é o leitor digital que eu comprei. É uma coisa que eu nunca imaginei que iria comprar, eu achava que era um bem supérfluo. Mas quando eu comecei a ver os relatos, né, de outros minimalistas, que isso otimiza tempo, otimiza espaço, que você economiza dinheiro, porque os livros digitais são muito mais baratos que o livro físico, tem a questão da sustentabilidade, né, que são menos árvores para serem cortadas para fabricar os livros, enfim, toda essa questão me levou a comprar um leitor digital, né? E eu fiquei muito feliz com essa compra, hoje eu estou muito satisfeita com esse investimento. Então, o grupo é legal, mas ele não pode ser o único ali processo para você se transformar em minimalista, né? Você tem que pensar mais no seu interior, na sua transformação interna. E é importante justamente isso, né? Pensar na consequência do ato, né? Isso eu acho que é uma ação que a gente não faz na rotina. Exatamente, pensar a longo prazo, pensar assim, realmente é esse movimento que eu quero fazer, eu realmente não vou precisar mais desse item, né? Eu falo principalmente dos exemplos do destralhe, porque eu vejo muito nos grupos isso acontecer. A pessoa conhece minimalismo, ela fica deslumbrada com o destralhe, e aí ela começa a destralhar a casa dela compulsivamente. E aí acaba que a pessoa está precisando de uma coisa e não tem. E isso não é sustentável, né? Uma das coisas que o minimalismo acaba trazendo para a nossa vida é um viver mais sustentável. Porque você pensa em coisas mais duradouras, você pensa numa quantidade que realmente utiliza, você otimiza. Tem um conceito muito legal para quem gosta muito de comprar roupa, que é o armário inteligente, né? Tem o armário cápsula também, que é mais restrito, que é um número específico de peças. O que isso faz? Ele só te faz planejar o seu guarda-roupa, né? Então, toda vez que a gente cai em algum processo, alguma técnica, é sempre o processo de internalizar e planejar, né? Você internaliza, você olha para si, para o que você gosta, o que você não gosta e planeja, né? A base do minimalismo é planejamento, porque aí você consegue consumir de forma mais consciente e consegue ter uma relação mais duradoura com as suas coisas, né? Uhum. Que é essencial. E você usou uma expressão várias vezes, né? Que é o destralhar, né? Que gerou dúvida aqui na sua Xará Natália e na Cristina, né? O que seria esse conceito? O destralhe vem de tralha, né? Tralha é aquilo que a gente junta, que está ali ocioso, é uma expressão bem popular, né? Então, destralhar é tirar as tralhas de casa, né? Tirar aquilo que está ocioso. Uhum. Muita gente começa no minimalismo por essa ferramenta. Eu não acho que seja errado, até porque tem pessoas muito consumistas e muito acumuladoras, a gente não faz ideia, né? O documentário que eu falei da Marie Kondo, uma das coisas que ela ensina é você, por exemplo, destralhar as roupas. O que você tem que fazer? Tirar todas as roupas do seu guarda-roupa e colocar na cama. E aí começar uma por uma, olhar se ela te serve, se ela faz sentido. E aí você começa a fazer um monte ali, ó, um monte para doação, um monte para venda e o que vai ficar. Leva tempo, então é uma tarefinha para um final de semana, pelo menos. É uma tarefa para um final de semana. E além de levar tempo, assusta, porque quando a pessoa olha tudo junto, né? E essa é a técnica dela, né? Você olhar para o que você tem de uma determinado módulo, assim, um tema, tudo junto. Você fala, meu Deus, quanta coisa eu tenho, né? E esse é o primeiro processo de reflexão. Então, o destralhe ele é muito válido, mas ele tem que vir com uma reflexão, né? Senão ele vai ficar só um destralhe. Aí tem muitas pessoas que fazem aquela métrica assim, ó, sai um, entra outro, né? Ou entra um, sai outro. Então, eu fiz ali meu destralhe, e aí eu tenho uma quantidade de peças. Eu só vou comprar uma nova quando sair uma. Ou, se eu comprar uma nova, eu tenho que doar ou vender alguma coisa. Funciona em partes também, né? Eu não acho que é o melhor caminho, porque senão você fica sempre refém de quantidade. E não é isso que o minimalismo traz. Apesar do mínimo, né, ser uma coisa relacionada à quantidade,
mas é muito pessoal. Então, se você está precisando de 2 peças, não necessariamente você vai tirar 2 peças que você ainda usa, né? O que não é legal é você continuar consumindo. Então, para quem quer começar e não quer destralhar, só não compre mais por um tempo. Faz um exercício de ficar assim, fala assim, ó, eu vou ficar 3 meses sem comprar nenhum objeto, nenhuma roupa, nenhum cosmético, nada. Faz esse processo que já ajuda a gente a internalizar muita coisa, né? Por quê? Primeira coisa, vai sobrar dinheiro. E aí você vai falar, da onde está sobrando esse dinheiro aqui? E aí você vai começar a repensar. Quem faz compra e parcela muito no cartão, vai demorar um pouco mais de tempo para perceber essa questão financeira, né? Mas é um exercício legal. Tem muita gente que faz um desafio, ó, 30 dias sem compra, 6 meses sem compras, né? Comprando só itens de necessidade. Então é um processo que ajuda bastante a quem não quer começar destralhando, né? Enfim. Perfeito. Também é interessante, né, pensar justamente no que a gente falava desse processo, né? Tem os caminhos aí de ir fazendo esses passo a passo, né? Hoje com a tecnologia, também tem umas ferramentas que ajudam, né? A gente tem muito a questão dos grupos hoje de venda, de troca, né, que acabam colaborando também e podem ser uma fonte nesse processo. Isso, até tem uma vertente do minimalismo que acredita muito no que o consumo ele tem que ser sustentável, né? Então, tem muito minimalista que só compra roupa de brechó, só compra roupa nesses grupos, né? Não necessariamente para você ser minimalista você tem que comprar. Eu, por exemplo, confesso que eu não compro roupa de brechó, né? Hoje a minha questão mais ética assim com o consumo de roupas é pensar numa roupa material mais sustentável, numa produção mais sustentável. Mas eu confesso que eu compro roupa nova. Mas uma coisa que eu costumo fazer muito é vender coisas, né? Então, por exemplo, do meu filho, né? Criança perde roupa, calçado muito rápido. Eu já não compro em excesso para ele, mas aquilo que não vai sendo útil, parte dessas coisas eu faço doação e parte delas eu vendo, porque aí eu compro novas coisas para ele. E é uma forma de ajudar quem não tem condição de comprar na loja, né? Porque às vezes você vai na loja, é 5 vezes mais o preço, que aqui em Batatais eles chamam até de preço de desapego, né? Alguém vendendo tal coisa por preço de desapego? O que é esse preço de desapego? É um preço que te ajuda pelo item que você comprou, pelo seu tempo e cuidado ali com ele, mas também para a pessoa é um valor muito irrisório, né? Então tem roupa infantil vendida por R$2 cada peça, por R$5, é muito mais acessível. Então a gente trabalha nesse processo também uma questão social, né? Que é dar acesso a produtos de mais qualidade para pessoas que não teriam condições de ir na loja. E um processo muito sustentável, que é o item ainda tem durabilidade, ele não serve, mas ele ainda pode ser utilizado, então passe para uma pessoa que vai fazer um bom uso dele, né? Então é muito sustentável esse sistema. E a gente tem muito grupo aqui em Batatais, tem o desapego geral no WhatsApp, tem o desapego infantil, tem no Facebook, né? Tem grupos específicos de desapegos de roupas infantis, de roupa adulto, né? Então tem muito essa ferramenta e é o que você falou, né? É uma facilidade que a tecnologia nos traz para viver de uma forma um pouco mais sustentável. Perfeito. Para quem quiser mais informações aí, né, vamos repetir aí os documentários, livro, como se informar sobre. Bom, se me seguir no Instagram, eu estou sempre publicando alguma coisa lá, né? Tem até sobre o documentário, eu estou publicando lá, até o dia eu vou fazer essa propaganda, né? É @na.vieira, meu Instagram. É o canal que eu tenho mais usado para difundir ideias, inclusive dicas, né? Você falou muito a questão do passo a passo, eu sempre publico alguma coisa ou outra relacionada ao minimalismo e técnicas. O canal que eu recomendo é o Mente Minimalista, né? Só colocar lá no YouTube Mente Minimalista, vai encontrar o canal do Giannini. O livro, né, que eu já mostrei aqui para vocês, que é o mesmo nome, e o documentário também que vai ter o mesmo nome. O documentário vai ser lançado no dia 7 de dezembro, às 17 horas, né? Então coloca aí na sua agenda já um lembretezinho, coloca aí no celular para lembrar. No canal do Giannini, né? Então, quem não lembrar de tudo isso que eu falei, entra no meu Instagram que eu vou colocar todas essas informações lá. E se alguém quiser indicação de mais livros, eu tenho muito conteúdo, né? Muita coisa que eu já estudei, eu posso indicar. É só entrar em contato comigo lá pelo Instagram que eu vou, com a maior boa vontade do mundo, disponibilizar esses materiais. Perfeito. Natália, quero agradecer imensamente a participação aqui no programa, deixar o espaço sempre disponível, né? Avise para a gente do lançamento, que a gente ajuda a divulgar aqui, e parabenizar por partilhar aí a ideia. Agradeço muito. É sempre muito bom falar de coisas boas, né? Minimalismo foi uma coisa muito boa que eu trouxe para minha vida
E é muito gratificante poder espalhar difundir essa ideia, né? Que eu acho que é a ideia do Giannini mesmo, né? Com o livro, com o documentário, é espalhar uma prática que só traz benefícios para a nossa vida. Agradeço muito.